Graça a paz, meus irmãos. Vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 16 e verso 17, que nos fala assim: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito à primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A história de Esaú é uma história triste. Não sei se você bem conhece essa história, mas Esaú era irmão de Jacó. Ambos eram gêmeos, sendo que Esaú nasceu primeiro, e por ele ter nascido primeiro, ele era o primogênito de Isaac. E ele era da descendência abraâmica, ou seja, ele fazia parte da herdade que o Senhor havia prometido a Abraão, que da sua família ou da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoados. Só que Esaú, quando ele chega de uma caça, e ele não foi bem sucedido, ele chegou com muita fome, e ele encontra seu irmão Jacó fazendo ou fazendo um cozinhado, de lentilha, e ele pede então um pouco daquela comida, daquela comida que o seu irmão estava fazendo. Sendo que seu irmão desejava herdar a herança, desejava ser o primeiro na descendência. E ele então faz um negócio com ele. Eu te dou a comida se você então jurar que você me passa então o direito da primogenitura. E ele não pensou duas vezes. Ele falou: já que estou morrendo, padecendo de fome aqui, o que me vale ter e ser o primogênito? Eu não quero. E fez então a barganha, a negociata com seu irmão. Interessante, irmãos, porque a Bíblia nos fala aqui, como lemos em Hebreus, posteriormente ele buscou com lágrimas, mas não houve nele arrependimento. Ele teve remorso de ter feito o que fez, mas ele não se arrependeu de ter vendido a sua primogenitura. E o que o primogênito tinha direito? Primeiro, na ausência do pai, ele que respondia e ele que era o responsável pela casa. Em relação à adoração, ele que levava o povo a adorar, a buscar a Deus. Ele era o líder religioso também, até a época quando o Senhor então estabelece os levitas, até então o homem, o primogênito, o pai, ele era o responsável por levar o povo à adoração e principalmente a sua família, a sua casa, à adoração, assim como nós vemos lá em Jó. Quando havia festividade, Jó então chamava seus filhos e levava os seus filhos a adorar o Senhor, a buscar a face do Senhor, pedindo perdão caso tivesse cometido algum pecado. Então havia essa responsabilidade também. Assim como ele era o líder da família. No entanto, o nosso querido Esaú, ele abre mão de tudo isso, porque ele não valorizava isto. Ele era o tipo da pessoa que estava preocupado com o momento, com aqui e agora. Ele não valorizava as coisas espirituais. E nós temos visto muitas pessoas assim também, que são imediatistas. E pessoas assim são pessoas muito, muito difíceis e que nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós lidamos com pessoas assim o tempo todo. Então quero pensar com você exatamente sobre essa situação. Quando Esaú ele troca então as bênçãos espirituais por coisas momentâneas. Aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Aquilo que poderia ser para a posteridade, para a sua família, para abençoar a sua casa, ele rejeita, porque ele está simplesmente olhando para o aqui e agora. Então eu quero pensar com você exatamente sobre isso, sobre essa história de Esaú, e como Esaú agiu, e como nós temos que tomar cuidado para nós também não sermos levados pelo mesmo impulso, pelo mesmo pensamento. Então a primeira coisa que eu quero pensar com você é que pessoas como Esaú, elas geralmente trocam as bênçãos eternas pelas bênçãos temporais. Aqui em Gênesis 25, 29 a 34, conta exatamente isso. Ele chega de viagem da caça, foi mal sucedido, encontra seu irmão Jacó cozinhando, e ele faz a troca. Olha só o que diz o verso 31 do capítulo 25 de Gênesis. Diz assim: Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura.
Jacó não negou dar comida, mas estava fazendo negócio com ele. E ele aceitou. Porque no verso 32 diz assim, ele respondeu, eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele abriu mão. Ele simplesmente deixou as coisas eternas pelas coisas passageiras. Eu creio que se ele falasse, não, eu não vou te vender, se você quiser dar de comer, tudo bem, eu creio que o irmão daria. O irmão não queria que ele morresse de fome. Mas ele aproveitou a oportunidade, porque Jacó, ele sempre foi um bom negociante. Ele sempre foi uma pessoa muito esperta. E ele aproveitou aquele momento e sabia que seu irmão era impulsivo, que seu irmão não valorizava esse tipo de coisa. Então ele fez essa troca. Então eu quero dizer para você que tem muitas pessoas assim, que são imediatistas. Eles olham aqui e agora, abrem mão, fazem negócios, não pensam no futuro, não pensam no amanhã. E pessoas assim são pessoas que depois já buscam até arrependimento, mas aí já é tarde, já passou, a situação já se agravou e agora a coisa não tem como retornar. O que aconteceu aqui com Esaú? Esaú ele fez uma opção. Primeiro, ele ao invés de olhar para o futuro, ele olhou para o presente. Ele olhou para o aqui e agora. Segunda coisa que nós observamos, ele pensou no lucro material, ao invés das bênçãos espirituais. Aquilo que podia satisfazer o seu estômago era muito mais importante do que o alimento espiritual para a sua vida. Ele não valorizava isto, quanto que Jacó valorizava. Jacó ele tinha um temor a Deus muito grande, coisa que Esaú, infelizmente, nunca demonstrou. Pelo menos nós não vemos isso na vida dele. E lá na frente, quando lemos lá em Hebreus, o autor de Hebreus deixa isso bem claro em relação a isso. Ele optou pela carne e não pelo espírito. Então pessoas assim são pessoas que eles não se preocupam com as coisas de Deus. Ou se preocupam enquanto não existe uma coisa mais importante, segundo eles, naquele momento. Então nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão vivendo no aqui e agora. São imediatistas. Não sabem esperar em Deus a bênção. Não sabem aguardar o momento de Deus na vida. Não sabem ter aquela paciência que o Senhor diz que devemos ter para que no momento de Deus, na hora de Deus, no tempo certo, o Senhor possa intervir na nossa vida. Então pessoas como Esaú, elas não estão muito preocupadas com as coisas espirituais. Elas até se preocupam, até cultuam, mas até um momento que há um aperto, há uma situação difícil, há uma divergência na vida, aí essa pessoa então embarca naquilo que lhe favorece e não nas coisas que o Senhor determina ou quer para elas. Uma segunda coisa que nós observamos, pessoas assim como Esaú, além de serem imediatistas, trocando as coisas espirituais pelas coisas temporais, pessoas como Esaú são profanas, ou seja, elas profanam o sagrado. Elas não dão o devido valor às coisas sagradas, às coisas de Deus. Tanto que em Hebreus capítulo 12, verso 16, diz assim, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os direitos de herança como filho mais velho. Ou seja, naquele momento, diante daquela situação, Esaú ele pensou, se eu não comer, eu vou ficar com muita fome, estou faminto. Se eu vender esse direito de primogenitura, o que me vale isso, se eu morrer? Então ele não pensou duas vezes antes de fazer a troca. Só que a palavra diz que ele era um imoral. E a palavra imoral aqui é pornos, ou seja, que vem a palavra pornografia. Ele era um homem que ele tinha uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. Tanto que a Bíblia fala que ele se casa com mulheres dali, daquela região. Ele não consultou seus pais a respeito, inclusive, do seu relacionamento com quem deveria se casar. E outra coisa, diz que ele era um profano. E a palavra profano no grego é interessante, que é bebelos, de onde vem a palavra bebelô, que é aquilo que sem valor, aquilo que não tem uma qualidade nenhuma, coisas
passageiras, coisa fugaz. Aqui nos revela o caráter de Esaú. Ou seja, Esaú ele não valorizava as coisas de Deus, ele não se importava em ter uma vida santa na presença do Senhor, ele não valorizava as coisas eternas. Aí nós encontramos este homem como uma pessoa profana, alguém que não valorizava as coisas espirituais, e um homem que ele, apesar de ser religioso, mas a sua religiosidade não lhe fazia se aproximar de Deus. Uma outra coisa que nós observamos na vida de Esaú, que pessoas assim como Esaú também não valorizam o quê? O temor de Deus na família. Aí a gente volta para aquela questão da crise que causou dentro da casa de Isaac, juntamente com a sua esposa. Por quê? Nos fala lá em Gênesis 26, 34, 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ele não pensou duas vezes antes de casar. Ele não consultou os pais, não procurou se informar se aquela pessoa eram pessoas que ele deveria se relacionar. E a Bíblia fala a respeito de algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. Infelizmente, muitos crentes não param. A questão do jugo desigual. De você entrar debaixo de jugo desigual, de você se relacionar com a pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com você. No sentido de você ser um crente de Jesus, a outra pessoa não é um crente de Jesus. A pessoa tem valores diferentes do Evangelho e nós muitas vezes nos associamos a essas pessoas. Lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, ele diz que não há nenhuma junção, não há nenhum acordo que pode ser feito de luz com trevas. Não pode haver nenhuma associação. Olha só o que ele nos fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele diz mais: porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? E ele diz mais: que herança entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? E no verso 16 ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porquanto nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, ele dá continuidade: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então, no momento que nós nos associamos com pessoas que não são crentes em Jesus, nós estamos fazendo união de luz com trevas. E tem muitas pessoas que não pensam duas vezes em fazer certas uniões, certos acordos. Aí nós falamos de casamento, nós estamos falando de muitas vezes de grandes amizades, nós estamos falando de sociedades. Eu gosto da história de um pastor que ele, antes de se converter, ele tinha um comércio e ele tinha um sócio. Só que ele veio se converter. E no que ele se converte, o Espírito Santo começa a moldar o coração dele. E ele era o sócio majoritário. E ele fica questionando algumas coisas que ele estava fazendo, e o Espírito Santo começou a inquietá-lo. Ele tinha uma firma que ele vendia bebidas. E o Espírito Santo começou a incomodá-lo, dizendo que ele não podia mais vender bebida alcoólica. Ele podia vender água e refrigerantes. Bebida alcoólica não. E o Espírito Santo estava incomodando ele, aquilo ficando inquieto em relação àquela coisa toda. E até que ele então chega para o sócio e diz: olha, a partir de hoje nós não vamos vender mais bebida alcoólica. E o sócio falou: você está maluco? Como é que a gente vai sobreviver? Está chegando o período agora, inclusive de carnaval, a gente vende muito. E ele falou: não vamos vender. E se você quiser ficar com um sócio, nós vamos continuar, mas dessa forma. E o sócio então, não tinha outra opção, acabou aceitando aquilo. O primeiro mês não foi fácil, as vendas caíram muito. Segundo mês caiu mais ainda. No terceiro mês ele quase abriu falência.
Mas só que ele foi perseverante naquilo que ele se propôs no seu coração e que Deus estava o incomodando fazer. E ele fez, e ele foi até o fim. Moral da história, para a gente resumir aqui. Em pouco tempo ele conseguiu comprar um caminhão, comprou o segundo, comprou o terceiro, a distribuidora dele cresceu e ele simplesmente vendendo refrigerante e água. Ele tomou um posicionamento. Ele valorizou as coisas espirituais e não as coisas terrenas. Ele tomou uma decisão movido pelo Espírito de Deus. E ele não abriu mão daquilo que ele sentiu que Deus estava falando com ele. E Deus o honrou. Então eu quero dizer para você que às vezes nós temos que tomar decisões quando nós estamos com pessoas que não têm a mesma visão que a gente. Porque quando nós nos envolvemos com pessoas assim, nós teremos dificuldade, porque a pessoa tem um pensamento, nós temos outro. Nós olhamos para as coisas eternas, as pessoas olham para as coisas desta vida. Nós queremos honrar o nome do Senhor, essas pessoas não têm nenhum compromisso com Deus. Aí nós entramos em crise, nós vamos entrar em choque com pessoas assim. Você imagina um casamento, você casa com uma pessoa que ela não é crente, ou você, antes de você se casar, você não era convertido, se converte. Olha a crise que você está enfrentando, a luta que você está passando hoje, as dificuldades que você enfrenta. Eu sei porque nós já passamos isso na nossa casa. Meu pai não era evangélico, minha mãe era, e foi uma luta muito grande que minha mãe enfrentou durante muito tempo. Então existem situações que nós podemos evitar. Tem coisas que não, mas existem coisas que podemos. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, ela mostra essa questão e nós temos que tomar muito cuidado. Aqui quando fala dessa união, desse jugo desigual, é muito perigoso. O que é o jugo? O jugo é a famosa canga que é colocada em cima das costas do boi, e se um boi fosse mais baixo que o outro, ele machucava, feria. A canga é para fazer com que o boi da mesma altura e juntos puxem sem um ferir o outro e vão caminhando, vão puxando o carro. Então a canga ela tem que estar na mesma altura, os animais têm que estar na mesma altura, para que não haja ninguém se ferindo. Então se há uma canga, e essa canga há desigualdade de pensamentos, o que vai acontecer? Alguém vai sair muito mais machucado. Então o Senhor nos mostra que não pode haver luz com trevas. Que união há de Deus com o maligno? Que união que há com aquilo que é santo com aquilo que é profano? Não existe união. E aqui da Bíblia fala que Esaú era assim. Uma outra coisa, no momento que ele se casa, ele está abrindo mão também de ter a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Tanto que posteriormente o que aconteceu? Surgiram os edonitas. E os edonitas eram pessoas que infelizmente causaram grandes agonias e grandes perseguições aos judeus que vieram de quem? De Jacó. Então, tornaram-se inimigos. A família de Esaú, a descendência de Esaú, foi uma descendência má, ruim. Tanto que Herodes, ele era idumeu, ou seja, ele era da descendência de Esaú. Perseguiu e levou à cruz o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você vê que isso é muito sério, é muito mais complicado do que a gente imagina. Aí que a gente tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Na direção do Espírito Santo. Nós temos que orar para tomar alguma decisão em relação a isso, porque não pode haver esse tipo de união. Uma outra coisa que o texto nos fala aqui, que pessoas, assim como Esaú, infelizmente, não se arrependem. Não há um espírito de arrependimento. No verso 17 de Hebreus 12, diz que ele até chorou, mas não havia nele arrependimento. Se ele tivesse de fazer, ele fazia de novo. Se ele tivesse que vender, ele venderia de novo. Se ele tivesse que fazer uma escolha entre o imediatismo e as coisas espirituais, ele faria a mesma opção, apesar de ter chorado. Só que lágrimas dele não eram lágrimas de arrependimento, mas de raiva, de ira, porque ele foi passado, segundo a ideia dele, foi passado para trás. Só que ele estava consciente do que ele fez. Mas aí agora o que eu faço? Agora você perdeu. Simplesmente porque ele não valorizou. Ah, mas ele chorou e está arrependido. Não havia arrependimento. O Espírito Santo nos mostra aqui, através da carta aos Hebreus, que nem sequer houve arrependimento. Não há arrependimento, não há até remorso, a tristeza, a mágoa pelo que foi feito, mas não há arrependimento. Que se tiver de fazer, vai fazer mais uma vez. E por fim, pessoas como Esaú, infelizmente, como já falamos, já eram descendentes
que odeiam as coisas de Deus. Porque pessoas assim também vão ensinar seus filhos a não amarem as coisas do Senhor. E pessoas assim vão ter, seus familiares serão pessoas que não vão valorizar as coisas espirituais. Uma casa dividida é muito difícil, gente. Uma casa dividida é muito complicada. Onde um pai é crente, a mãe não é, ou vice-versa. Os filhos ficam divididos. A situação não é fácil como uma casa onde os dois são cristãos. Criar filhos no mundo de hoje. Agora, você imagina uma casa dividida. Eu sei porque, como eu já falei, eu já passei por isso, porque meu pai não era evangélico, minha mãe era. E nossa casa é uma casa dividida. Nós, em 7, nós temos só eu e o meu irmão que somos evangélicos. Então, você vê a diferença. Então, a dificuldade que nós temos enfrentado e que sempre vamos enfrentar e vamos sempre ver isso. Não estamos falando de algo simplesmente porque ouvimos falar, porque a gente vivenciou também e temos vivenciado, porque infelizmente faz parte da nossa vida. Então, pessoas como Esaú, nós temos que evitar. Pessoas como Esaú, nós temos que não nos associar, mas, se possível, manter distância, porque são pessoas que não valorizam as coisas de Deus. Valorizam até as coisas momentâneas, mas não as coisas eternas. Valorizam as coisas do aqui e agora, mas não as coisas que nos apontam para o futuro, para um legado maior, algo que podemos deixar de herança, que é a bênção espiritual na nossa casa, na nossa família, entre os nossos entes queridos. Por isso, eu quero deixar essa palavra com você. Com quem você tem andado? Com quem você tem se associado? Então, pense nisso e ore antes de tomar qualquer decisão. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa dar a direção certa e que você possa tomar a decisão não como Esaú, mas como Jacó, valorizar as coisas eternas. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.